Então, em vez de ler os 40 versículos e depois ir explicando ponto a ponto, que é como eu faço de costume, eu já vou lendo e explicando. Eu vou falando para vocês o que é texto bíblico e o que são as explicações, tá? Porque senão vai demandar um tempo muito grande. Tá? Então, a gente terminou o capítulo 15, a aula do Felipe da semana passada, onde, inclusive, Paulo teve uma divergência com Barnabé a respeito de Timóteo, né? E agora a gente tem um novo capítulo dessa história, e a reconciliação, vamos dizer assim. Tá? Então, o texto começa assim: E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de judia, que era crente, mas de pai grego. A gente tem nesse momento a introdução de Timóteo no Evangelho, onde o mesmo pai, mãe judia e pai grego. A gente vê a conjunção mas na palavra, e ela nos traz aí como se fosse um peso ou algo ruim a respeito de Timóteo. Tipo assim, o Luiz ele é um cara inteligente, mas rebelde. Sabe? Então aqui o texto mostra pra gente. Ele era filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então, como se fosse algo que pesasse contra Timóteo, olhando pelos olhos da fé, pelos olhos do judaísmo. Tá? Timóteo ele foi um bispo do primeiro século, né? Ele morreu por volta do ano 80, 90 depois de Cristo. Tá? Paulo foi seu mentor durante as viagens, e onde, inclusive, tem epístolas dedicadas a Timóteo, e Paulo dirige a palavra o chamando de filho. Tá? Então, se a gente pegar aqui no Evangelho, em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia da parte de Deus Pai. Tá? Então, Paulo, no decorrer da sua convivência com Timóteo, ganhou grande apreço por ele, inclusive o chamando de filho em uma das epístolas dedicadas a ele. Tá? São cartas que Paulo escreveu direcionadas a ele. Continuando o texto de Atos, do qual davam bom testemunho os irmãos que ali estavam em Listra e em Icônio. Então a gente tem a introdução de Timóteo na história e o versículo 2 falando que as pessoas davam bom testemunho, tanto em Listra quanto em Icônio. O testemunho de Timóteo ele não se limitava apenas à cidade que ele estava inserido, né? A circunvizinhança também, né? Porque aqui a gente está falando de Listra e Icônio, que são duas cidades. O testemunho, com certeza, foi um ponto crucial e de decisão para Paulo resolver levá-lo junto para as missões. Nesse momento de expansão do evangelho, o evangelho ele tinha que ser, na verdade, a estratégia missionária tinha que ser precisa. Não podia restar dúvidas sobre o que estava acontecendo ali, uma vez que o cristianismo estava sendo perseguido pelo Império Romano. Então, não seria não seria inteligente as pessoas colocarem para ajudar na expansão do evangelho pessoas de caráter duvidoso. Tá? Então, com certeza, foi um ponto crucial na decisão de Paulo o testemunho a qual Timóteo carregava. E hoje, da mesma forma, nós que queremos levar o evangelho, ou mesmo quem não leva o evangelho, mas frequenta uma igreja, mas é reconhecidamente cristão, ou reconhecido por outras pessoas como cristão, é muito importante ter um bom testemunho. Tem que ter um testemunho irrepreensível. Senão cai naquilo que eu já falei anteriormente. A gente acaba por fazer um desfavor ao evangelho. Obviamente que a gente não está falando aqui de santidade em si. Porém, a gente já falou nos estudos anteriores nessa questão de fazer um desfavor ao evangelho. É uma coisa você falhar, é uma coisa você pecar, é uma coisa você errar,
E é uma coisa você viver em pecado, viver falhando, viver no erro. Então, são coisas bem distintas. Então, é importante a gente cuidar do nosso testemunho, da nossa fama, vamos dizer assim. Porque senão cai naquela situação onde muitas vezes uma pessoa professa sua fé em Cristo e o pessoal fala assim, nossa, mas aquele ali fazendo isso, aquilo outro. Então isso acaba por atrapalhar outras pessoas de se achegarem, de conhecerem o Evangelho. Tá? Inclusive, em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, diz o seguinte: conheço tuas obras, que não és frio e nem quente. Isso é o próprio Deus falando. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, que é aquele pé na igreja, pé no mundo, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, se for para fazer, faz certo. Santo, obviamente, que ninguém vai chegar a esse status, ninguém vai atingir esse status. Mas se for para fazer, faz com empenho, faz com dedicação, faz com afinco, faz com vontade. Muito importante, tá? Continuando o texto, Paulo quis que esse fosse com ele, Timóteo, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que ali estavam, porque todos sabiam que seu pai era grego. A gente tem um local onde a maior parte do povo era judeu, só que todos sabiam que o pai dele era grego. Então, a gente vê com uma conjunção mas lá do início, ela mostra que isso era como se fosse uma interrogação na fé de Timóteo. Não para Timóteo, mas para quem estava lá. Tipo assim, ué, mas sua mãe é judia, seu pai é grego. Para que lado que você vai? Tá? E Paulo efetua a circuncisão, pois conhecia o povo que ele estava. E, obviamente, sabendo da descendência da mãe, a qual era judia, o gesto foi como se fosse assim, tipo, judeus, aqui ó, ele escolheu esse caminho, está circuncidado. Até aquele momento, ele não era. Então, muito provavelmente, isso levantava questionamento na cabeça das pessoas ali ao redor. Então, Paulo achou por bem o fazer e o fez como nos mostra o texto. A gente falou há 2 aulas atrás que as traduções elas não devem ser um impeditivo para que a palavra de Deus alcance as pessoas. Porém, para Timóteo, naquele momento, cercado de judeus e tendo essa questão do pai grego, a tradição ela foi o divisor de águas para mostrar ao povo que ó, ele realmente é judeu. Até porque Paulo e Timóteo eles iam para outras cidades para levar o evangelho. Com certeza, da mesma maneira que a boa fama de Timóteo correu às cidades circunvizinhas, a questão dele levar o evangelho sem fazer parte da circuncisão, isso também correria esse boato nas cidades. Então, para ser recebidos de uma forma melhor nos templos, ou serem recebidos de forma mais amistosa nos templos, também Paulo resolveu circuncidá-lo. Tá? E uma coisa que mostra para a gente, que nem a moça judia, o pai grego, né? É o jugo desigual. Quando a gente fala de casamento hoje em dia, eu sou cristão, eu faço um trabalho dentro da igreja, estou lá sábados, estou lá domingos, estou aqui na quarta fazendo estudo. Se eu escolher alguém para me relacionar que não tem a mesma fé, não tem o mesmo empenho, não tem o mesmo objetivo, acontece a mesma coisa que aconteceu com o pai e a mãe de Timóteo. O julgo desigual. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Se eu conheço alguém que é católica, uma moça católica e me caso, se a gente tiver um filho, batiza na católica de criança ou apresenta no templo cristão e depois a pessoa toma a decisão se vai ser batizado ou não? Aí começam desgastes desnecessários. É o jugo desigual. Na vida de Timóteo isso já pesava, senão o texto não iniciava com essa conjunção, mas de pai grego.
Então, com certeza, isso era uma interrogação que ficou na vida de Timóteo, até o momento da circuncisão. Então, o julgo desigual é importante a gente se atentar a isso. Continuando o texto, e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. É importante a gente observar que as pessoas novas convertidas na fé criam na unção de Paulo e Timóteo. E eles confirmavam os decretos em Paulo e Timóteo. Então, se Paulo e Timóteo para eles fossem irrelevantes, não teria por que eles pedirem a confirmação para os dois. Então, do mesmo jeito que Timóteo tinha ali um bom testemunho nas cidades circunvizinhas, Paulo também tinha um bom testemunho. E isso ajudava a confirmar a fé das igrejas ao redor. Ah, mas será que estavam duvidando das pessoas? Não acho que seja o caso. Das pessoas que escreveram aqueles decretos e direcionamentos? Eu não creio que seja o caso, porque naquela época não é igual hoje. Hoje, pô, eu tô com uma dúvida em alguma coisa. Eu pego o meu telefone aqui, pego o meu WhatsApp. Ô, Felipe, é A, B e C? Na hora ele me confirma se é aquilo ou não. Faço uma videochamada. Existem muitos métodos da gente confirmar coisas hoje em dia. Na época, não. Na época, levavam-se cartas, escreviam-se cartas e eram transportados para outros lugares, então não era tão simples como é hoje. Talvez a interpretação também. Vai ver, as pessoas liam e falavam, pô, será que é isso que ele quis dizer mesmo? Ah, quando eu tenho dúvida numa palavra, eu abro o Google aqui e coloco a palavra que me aparece o significado. Na época não tinha tanta facilidade. Tá? Então, a confirmação, ela me é pertinente por conta disso. Não era uma falta de fé daquelas pessoas. Ah, eles estão duvidando do que a igreja de Jerusalém levou para eles. Aí estão pedindo para Paulo confirmar. Tá? Não é isso. Se alguém tiver dúvida, tiver pergunta, pode interromper e fazer no meio do estudo, tá? Sem problema. Tá? Não que houvesse naquele momento uma hierarquia. Pô, eu acho que Paulo ele é melhor do que quem escreveu aquela carta. Vamos confirmar. Tá? Não é isso. Até porque a gente já viu que para Deus não existe hierarquia. Se existisse hierarquia para Deus, aquele que devolveu a visão para Paulo não era Ananias. Deus vai falar assim, quer saber, vou mandar o Pedro, vou mandar o João, vou mandar alguém pá, né? Mandou Ananias. Então, para Deus, Ananias carregou essa bênção e entregou para Paulo. Tá? Continuando o texto, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Tá? Então, o crescimento da igreja naquele momento, ele mostra para a gente o correto direcionamento dado pelos apóstolos através do Espírito Santo. Então, se o direcionamento dado fosse incorreto, eu acredito que a expansão do evangelho não teria sido tão grande. E a gente vê nos textos que ela só se confirmava, e a fé das pessoas cresciam, e os cristãos se multiplicavam ali, com muito menos pregação do que existe hoje em dia. Importante a gente frisar isso. Tá? Então, continuando o texto, agora, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mícia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. E tendo passado por Mícia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. Tá? Nós, como seres humanos, nós temos uma imensa dificuldade em receber nãos em nossa vida. Tá?
tá? Até mesmo com amizades, a gente quer sempre ter aqueles amigos que concordam com nossas opiniões, concordam com nossos pontos de vista, fazem aquilo que a gente quer, né? Normalmente, se a gente tem um amigo que fala, isso aí, sempre que eu peço alguma coisa, eu falo alguma coisa, ele sempre é do contra, a gente sempre mantém meio afastado, né? A gente chega muitas vezes a manobrar para que as nossas vontades e anseios sejam atendidos, né? E naquele momento, o direcionamento da viagem de Paulo não era feito pelo Espírito Santo, porque caso o fosse, ele não teria a ideia de ir para um lugar, o Espírito Santo impedisse ele de ir. Se fosse o Espírito Santo, ele ia dar o direcionamento e acabou, não ia ficar impedindo Paulo de ir para os lugares. Tá? Só que a gente tem que entender, e Paulo entende isso, mostra o texto, mas nós temos que entender na nossa vida também, que os nãos que a gente recebe muitas vezes são formas de Deus mostrar e trabalhar na nossa vida para que cheguemos no local onde Ele deseja nos colocar. Tá? Então, quantas vezes não acontece, ou você quer um relacionamento, mas aquele relacionamento não vai para frente. Você quer um emprego novo, mas o emprego novo não vai para frente. Então, nos nãos também existe um trabalho de Deus ali. Não é só no sim. Porque se fosse para fazer só a minha vontade, então eu faço eu por mim mesmo. Não tem por que eu falar, Deus, seja feita a sua vontade. Na própria oração do Pai Nosso, a gente pede, né? Seja feita a sua vontade. Mas aí quando ele fala não, eu falo, não, ô Deus, aí também não dá, né? Faz a sua vontade, mas que a sua vontade seja igual à minha, né? Não é por aí, né? Então, nos nãos de Deus também existe o trabalho de Deus. Vou pegar mais água aqui, que a sede é grande. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Então a gente vê Paulo, quando ele recebe os nãos e o direcionamento, de imediato eles já partem para a Macedônia. Não estou dizendo que é fácil ou é tranquilo, que é só fechar os olhos e falar, Deus, faz aí o que você quer, daí dá um direcionamento e você vai. Não é fácil. Muitas vezes o direcionamento dele na nossa vida dói, o direcionamento dele na nossa vida machuca, o direcionamento dele na nossa vida nos entristece carnalmente, porque a gente não sabe o objetivo, a gente não sabe o futuro, a gente não sabe o final do caminho. Então, muitas vezes eu perco alguma coisa hoje e falo, não queria perder isso, isso me dói, isso me machuca. Só que muitas vezes essa dor de agora, ela é revertida em alegria lá na frente, porque existe propósito. Eu não acredito que Deus faça coisas sem propósito, ou trabalhando ao mero acaso. Eu acho que ele impediu o pessoal de ir para as cidades da Ásia ao acaso. Fala, não prega na Ásia, não. Prega do outro lado, que o outro lado é mais legal. Deus não trabalha assim, Deus trabalha com propósitos. Então, se o Espírito Santo desviou o caminho de Paulo naquele momento, existia um propósito para Paulo não chegar na Ásia e chegar em outro lugar. Tá? Então, e Deus mostrou isso através de um sonho, qual era o local que eles deveriam ir. Paulo só entendeu a vontade de Deus e seguiu porque ele estava sensível à voz de Deus. Uma vez desconectados, a gente acaba por não ouvir o que Deus quer. Por que é importante orar todo dia? Por que é importante jejuar? Por que é importante ler a palavra todo dia? Não é para ter conhecimento. Eu vou sair lendo a Bíblia aqui para ter conhecimento intelectual da história. Como se fosse um livro. Como se eu pegasse uma Divina Comédia. Não é o conhecimento intelectual que importa aqui. O que importa aqui é o conhecimento do Espírito Santo, o conhecimento de Jesus, o conhecimento de Deus e o estreitamento do laço. É uma coisa que eu bato muito na tecla. Se você vai desenvolver uma amizade ou um relacionamento com alguém, como que a gente faz? A gente conhece a pessoa, conversa um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã, mais um pouquinho depois, daqui a pouco sai tomar um café. Você vai aumentando a interação. Só que aí, quando é com Deus, a minha interação é 2 minutos ou até menos, ajoelhado, quase dormindo,
aos pés da cama, oh Deus, obrigado por tudo, e tamo junto, falou. Como que a gente vai estabelecer relacionamento? Não vai. Eu vou na igreja uma vez por semana, eu vou de domingo, ótimo. A gente viu em Atos lá no começo, o pessoal ia 3 vezes por dia ao templo para orar. Eu acordo domingo, olho pela janela, eu acho que está meio nublado, acho que eu não vou não. Não vai estabelecer relacionamento, não vai estabelecer contato. Então, Paulo ouviu porque estava sensível. Fato. E além de estar sensível, é ser obediente. Não adianta também ouvir, mas quando ouve, parece a mula empacada. Deus fala que não, você fala, não, mas eu vou. Deus fala que não, não, mas se eu quebrar a cara, o senhor me ajuda. Então, tem a sensibilidade e tem também a obediência. Tá? Continuando o texto, se alguém tiver alguma dúvida, perguntas, fiquem à vontade, pessoal. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. A gente já falou anteriormente do costume judeu de ir ao templo 3 vezes por dia para orar. Tá? Já falamos do nosso costume de uma vez e achar que estamos fazendo muito. Tá? Mas uma coisa interessante que me veio nesse último versículo, né? Qual a intenção dos apóstolos de irem para aquele local? Eles estavam numa cidade desconhecida, eles não estavam em Jerusalém, eles estavam viajando, levando o evangelho para as cidades. Aí o texto é claro, no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Eles estavam procurando um local onde eles pudessem orar, porque isso era interiorizado neles. Eles sempre gostavam de fazer isso, fazia parte da vida deles. Hoje, qualquer compromisso que a gente tem acaba roubando nossa prioridade de ir até a igreja. Ou, às vezes, a empresa fala assim para mim, Luiz, você vai ficar 2 semanas no sul. Vou eu para o sul. Será que eu chego lá e tenho a sensibilidade de falar, pô, será que tem uma igreja aqui para mim ir lá adorar a Deus, para me louvar a Deus? Ou eu só vou se, quando eu voltar, eu vou para Casa Viva? Será que é uma prioridade minha vida de oração? Será que é uma prioridade isso para mim? Para eles eram. Por isso eles procuraram um local para fazer isso. Tá? Muitas vezes, visitar meu pai é mais importante, visitar meu irmão é mais importante. Questão de prioridade, pessoal. É importante definir as prioridades corretas. Se para mim não for prioridade na igreja, beleza. Livre-arbítrio, eu costumo dizer que é o maior presente que Deus deu para as pessoas. O maior. Não tem presente maior do que você poder escolher o seu caminho. Mas se for para ser prioridade, tem que realmente ser. Senão a gente cai lá em Apocalipse. Frio, quente e morno. O morno é o pior. Acabamos de ver. Tá? Então, é importante estabelecer a prioridade e seguir. Continuando o texto, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Mais uma vez, a gente tem o próprio Evangelho nos mostrando que não é a palavra do homem que gera transformação ou capta atenção. É o Espírito que abre as mentes e os corações. O intelecto do pregador, o intelecto de quem está falando ali, ele pode ser persuasivo, mas de uma forma intelectual para o outro. Mas não abre o coração para a entrada do Evangelho. É o Espírito Santo que faz esse trabalho e o texto nos mostra isso. Chamar atenção porque a pessoa tem uma boa dicção, uma boa fonética ou fala bem, é uma coisa. Mas abrir a mente para que o entendimento alcance o coração da pessoa é outra completamente diferente. Tá?
outro é um ponto que a gente já falou um pouco sobre, né? Hoje em dia, 2022, né, a gente tem uma situação onde as igrejas inventam e investem em coisas mirabolantes para chamar a atenção e entreter as pessoas, como se fosse uma forma de show. A centralidade do evangelho, ela não pode ser perdida. A gente acaba por nomear esses desvios, às vezes, como estratégia missionária. Eu vou fazer um evento aqui para chamar mais jovem, vai ter a banda tal, a banda tal, a banda tal. Se as pessoas estiverem dentro dos seus corações, indo à igreja para ver cantor, para ver a banda, perdeu o sentido. Não que não seja importante, é importante. Mas o mais importante é a intenção da pessoa em ir até a igreja. Estratégia missionária é uma coisa, transformar o evangelho num show pirotécnico é outra. E transformar o evangelho num show pirotécnico não se chama estratégia missionária, se chama pecado. É importante? O ambiente é importante? É importante. A cadeira é importante, o ar-condicionado é importante. O conforto ali, um bom som, tudo isso é válido. Porém, a centralidade é Cristo e o evangelho. Não é a pessoa que está ouvindo e nem o conforto dela. Então, isso é uma coisa que algumas igrejas acabam se perdendo. Tá? Então, com essa unidade, né, isso acaba ficando cada dia mais nítido aí nas igrejas e nas pregações. Né? Muitos pregadores acabam virando mais coaches do que pregadores, né? Porque só transmitem a parte motivacional do evangelho. Só a parte que conforta as almas, conforta o ego das pessoas. E isso, como a gente já viu no próprio livro de Atos, está totalmente na contramão do que os discípulos, os apóstolos e o próprio Jesus orientou. Tanto que, dentro do templo de Jerusalém, Pedro e João proclamaram na frente dos mestres da lei, dos judeus, dos anciãos, dos escribas: vocês mataram Jesus. Eles não tinham medo de falar. Eles não tinham receio. Não, só vou falar aqui que o que me convém para eu livrar minha pele ou o que conforta o outro. Eles falam a verdade do evangelho. E isso é muito importante. Eu acho que é o ponto mais importante. É a pureza do evangelho. Isso não pode ser alterado. Vai ter o dia do culto que você vai falar de vitória? Com certeza. Mas que dia que você vai falar do pecado que as pessoas estão cometendo ali? Que dia que você vai falar dos desvios, da falta de compromisso das pessoas, da troca dos compromissos cotidianos pelo evangelho? Então é importante a gente ter esse equilíbrio. O evangelho, ele é equilíbrio. Ele não é um show motivacional, tá? Não, assim, os eventos são importantes e devem acontecer, mas isso tem que ficar claro, que o evangelho é sempre a coisa mais importante do culto, tá? Continuando o texto de Atos, capítulo 16, e depois que foi batizada, ele e a sua casa, no caso Lídia, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, Paulo deixa claro que isso foi um constrangimento para ele. Se a gente buscar no dicionário a definição de constranger, verbo transitivo, né? Apertar, impedir os movimentos, tolher o meio de ação, coagir, forçar, obrigar por força, violar. São todas palavras desagradáveis. Então, aquele questionamento de Lídia não foi confortável para Paulo. Aquilo não foi agradável para eles. E, além do mais, aquela ação acaba mostrando que a mulher e a família buscavam, na verdade, aprovação humana. Ela não estava satisfeita com o batismo, ela queria que o homem em si, o Paulo, o Barnabé, ficassem ali com elas, com ela e com a família dela. Ele estava buscando essa aprovação humana. Tá? E em toda a minha caminhada cristã, assim,
muitos erros, muitos equívocos, muitos problemas. Mas a primeira coisa que eu aprendi e tenho a mais absoluta certeza é que a gente nunca vai atingir a fidelidade completa. Nunca vai existir um super santo ali. Só que a Lídia queria isso, né? Se eu for fiel ao Senhor, entra na minha casa. Só que isso nunca a gente nunca vai chegar nesse ápice. Falar, não, eu estou num estado de perfeição perante o Evangelho. Isso nunca vai acontecer. Em Romanos, capítulo 3, do 21 ao 24, diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, é claro, independente se é judeu ou não, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, o que me faz ser salvo não é nenhum atributo meu. Tanto que o texto é claro, todos pecaram, sendo justificados gratuitamente pela redenção em Cristo. Então, todo e qualquer vestígio de merecimento que possa haver em mim não vem de mim, vem de Cristo e da graça. Então, o que a Lídia queria naquele momento não era algo espiritual, estava mais para uma aprovação humana. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Estou falando muito rápido, eu falo rápido normalmente, mas se eu estiver falando muito rápido, só pedir para eu segurar a emoção, que eu vou mais devagar. Por hora, por mim, tá tranquilo, Berg. Tá top. Tranquilo? É que o texto é longo mesmo. Continuando o texto, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Primeiro ponto para a gente entender. Se dava lucro, é porque as adivinhações eram precisas. Se não houvesse crédito, se fosse charlatanismo, não daria lucro. Talvez daria por um período ali, logo o pessoal ia descobrir que não tem nada a ver e não ia ser considerado na história bíblica. Já falou que a escrita naquela época era muito cara. Então, o que está detalhado aqui é exatamente o que precisamos conhecer, é exatamente o que tem o maior valor. Tá, então, essa adivinhação, ela era real, não era charlatanismo. Ser do bem é uma coisa, ser do mal é outra. Estou falando da veracidade do fato em si. Daqui a pouco a gente vai chegar no ponto se isso é bom ou ruim. Continuando o texto. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Então a própria moça, a própria jovem que tinha o espírito de adivinhação, seguia Paulo e proclamava, né, anunciava que esses homens são servos do Deus Altíssimo. A primeira coisa que o diabo faz quando ele está próximo, reconhece alguém a quem Deus e o Espírito Santo reconhecem como seus, é declarar isso. Inclusive mostrando a superioridade de Deus. O diabo ele não tenta medir forças com Deus, e isso é fato. Tá, vamos ver um texto aqui em Marcos, capítulo 5, do 1 ao 7. Presta atenção. Chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, no caso de Jesus, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então lá existia um homem com um espírito maligno, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem as cadeias o podiam prender. Então, as algemas ele quebrava. O homem estava dominado por um espírito maligno e Jesus chegou. Esse homem saiu ao encontro de Jesus. Porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou.
Então, o homem que estava possesso de um espírito maligno, viu Jesus de longe, correu e o adorou. Mas foi o homem que correu? Não, porque ele ainda estava possesso pelo espírito maligno. Então, o espírito maligno correu até Jesus. E clamando em grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O mais coerente é que o diabo tentasse descreditar a pregação de Paulo naquele momento. Mas o acompanhamento do Espírito Santo junto a ele impede que o diabo faça isso. Quando Jesus chegou à província dos Gadarenos, o que seria o mais coerente aos olhos humanos? O espírito maligno vai olhar e vai falar: quer saber? Deixa eu ficar longe. Porque o espírito maligno chega e adora, porque ele não consegue medir força. Então, ele sabe que ele é derrotado. Ele sabe que ele perde, não tem o que ele fazer ali. Ele não consegue nem ao menos fugir. Porém, a gente tem outro lado da história. Tá? Então, como Paulo ele carregava com ele o Espírito Santo, aquela moça que tinha um espírito de adivinhação, ela foi lá e falou: realmente eles falam a verdade, eles são, como que ela falou aqui, eles são servos do Deus Altíssimo, ela não tem como negar isso. Lembra, o diabo ele não consegue medir força com Deus, então ele não consegue falar: quer saber? Vou lançar umas mentiras ali, porque o Espírito Santo está ali, então ele não consegue brigar, não existe a possibilidade. Não é um é mais forte, um é mais fraco. Um é tudo, outro é nada. Então, por isso que o diabo nem tenta. Só que isso, nesse caso, a gente tinha Paulo com o Espírito Santo. Só que o contrário disso também é verdade. Tá? Se a gente pegar Atos 19, do 13 ao 16, diz o seguinte: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Então tinha uma galera que não tinha o Espírito Santo, só que tentavam exorcizar demônios. Respondendo, porém, voltando para o texto, respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, os assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram. Então o espírito maligno não reconhecia o Espírito Santo em quem estava tentando exorcizá-lo, foi até eles e o texto fala, os feriu fisicamente. Então o espírito de adivinhação, ele é maligno. Por isso que ele declarava que Paulo era servo do Deus Altíssimo. Porque se não fosse, ia fazer a mesma coisa que fez com esses judeus em Atos 19, do capítulo 13 ao 16. Ele mediria a força, porque seria o mal com o mal, espírito maligno com espírito maligno. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Alguém tem alguma pergunta? Então, deixa eu pegar mais água que eu vou continuar. 8h46. Vamos até as 9. Tá? Aí depois, o que faltar, gente, do 16 eu termino na semana que vem. Tá? Voltando ao texto de Atos 16. E isto fez ela por muitos dias. Então aquela mulher ficou seguindo Paulo e falando: servo do Deus Altíssimo, fazendo isso vários dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. De novo, o espírito maligno, ele não mede força. Não existe um texto bíblico que fala: Jesus mandou sair, o espírito relutou, o espírito brigou. Não. Mandou sair, saiu. Desde que seja ordenança do Espírito Santo. Seja alguém revestido do Espírito Santo. Tá? Então, ele nem discutiu. Na mesma hora, o Espírito saiu. Tá? Então, a expulsão do espírito maligno deixa claro que ele é um espírito de adivinhação. E que o espírito de adivinhação é algo maligno. Senão, Paulo não o mandaria sair. Continuando o texto de Atos.
E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Então, os senhores daquela mulher falaram, putz, lascou, agora ela não tem mais o espírito, porque o espírito saiu, perdemos nosso lucro. Prenderam Paulo e Silas e levaram à praça à presença dos magistrados. Continuando o texto de Atos, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. O que tem a ver a expulsão do espírito maligno, o espírito de adivinhação, também maligno, com exposição a costumes ilícitos, pelo menos para romano? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vê claramente que a motivação daqueles homens para prender Paulo e Silas era um motivo particular, porém, para tentar ganhar a aprovação dos demais, inventaram uma história ao qual expunha todo o povo romano. E, mais uma vez, o ser humano, né, tentando maquinar para atingir seus objetivos pessoais, manipular, né, para atingir os objetivos pessoais. Eles estavam um pouco se importando com o costume. Viram que iam perder financeiramente, inventaram algo para tentar aprisionar Paulo e Silas ali, ou talvez até ou expulsar, ou apedrejar, ou enforcar, ou crucificar, algo nesse sentido. Estavam só se importando com o bolso deles e acabaram inventando mais uma mentira. A gente vê o livro de Atos, ele é repleto de mentiras e manobras dos judeus, dos anciãos, dos sacerdotes, para tentar pegar os cristãos e puni-los de alguma forma, inclusive levando-os à morte. Então, mais uma vez, manipulação. Continuando o texto de Atos, e a multidão se levantou unida contra eles. Então, o pessoal, quem prendeu Paulo e Silas, vendeu aquele peixe e a multidão abraçou. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Talvez essa ênfase ao carcereiro por guardá-los com segurança tenha sido por conta do primeiro escape, vamos dizer assim, que a gente vê nos versículos anteriores, quando o Espírito vai lá e abre a cadeia para Pedro. Então, pode ser que o boato já tenha corrido nas cidades circunvizinhas, não sei, mas existe uma ênfase aí quanto à segurança. Então, eles sabiam que não eram qualquer um. Não é a corrente deixa no canto aí, senão não dariam ênfase, tá? O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere. Então, o carcereiro recebeu a ordem e cumpriu a ordem. Ele segurou os pés nos troncos. Então, provavelmente, ele amarrou Paulo e Silas pelos pés. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Então, é uma cadeia que tinha mais gente lá. O interessante a situação humana, por mais desastrosa que fosse naquele momento, aos olhos humanos, isso não mudava Paulo e Silas. E isso é o mais impressionante. E essa deve ser a nossa busca como cristãos. Cada dia mais eu observo que as pessoas, o externo afeta o interno. Cada dia mais. A ponto de você pegar um Instagram da vida, e você começa a rolar o Instagram ali, ver seus amigos e tal, aí você vê uma viagem aqui, uma viagem ali, você vê fatores externos, outras pessoas, em teoria, em momentos felizes, e isso te afeta internamente. Eu acho que o ser humano, ele nunca foi tão... ele nunca se machucou tanto internamente, ou nunca sentiu tanto o externo ferir o seu interno. Só que isso não acontecia com Paulo e Silas. Os caras os cristãos estavam sendo perseguidos. Nós tivemos aí a crucificação de Jesus, a gente teve
o primeiro mártir da igreja, Estevão, apedrejado. O clima em Jerusalém devia estar terrível. Os caras foram presos, foram acorrentados, levantaram um falso testemunho, mas a gente vê que a multidão ficou do lado de quem levantou o falso testemunho. Então existia ali um potencial de morte muito grande para Paulo e Silas. E o que eles faziam? Perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. O que nós fazemos no momento de angústia? Qual que é a minha resposta espiritual quando eu tenho um problema externo tentando afetar o meu interno? Será que minha resposta espiritual acaba sendo uma resposta carnal e eu sofro, eu choro, eu esperneio, eu fico bravo? Como eu respondo a isso? A gente vê não só Paulo e Silas, mas a gente vê muitas outras pessoas na Bíblia, muitos outros discípulos, muitos outros apóstolos respondendo espiritualmente aquilo que acontecia no exterior. Essa deve ser a nossa busca, esse equilíbrio. Nós vivemos hoje em dia totalmente direcionado por fatores externos. E tudo que acontece nossa, se alguém falou alguma coisa de mim que coloca meu emprego em risco, eu não vou dormir à noite, minha namorada brigou comigo, eu já vou ficar deprimido, meu chefe falou alguma coisa que eu não gostei, não, agora eu vou falar mais um monte de coisa para ele. Não é isso que o Evangelho nos ensina, não é isso que o Evangelho quer plantar em nós. Só que para que o Evangelho plante em nós algo novo, nós precisamos estar dispostos a ser alguém novo. Precisamos aumentar a comunhão e abandonar a velha pessoa, deixar aquela velha pessoa de lado. Não é fácil, com certeza não é fácil, mas é possível, porque se não fosse possível, Paulo e Silas estavam esbravejando na prisão. Estava lá, não, estão mentindo, não, vamos tentar fugir, não. Eles adoravam a Deus, eles oravam, eles cantavam hinos. Se o carcereiro chegasse lá e falasse assim, Paulo, Silas, ou daqui 1 hora, eu vou cortar a cabeça dos dois. Isso também não afetaria eles. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde suposições direcionam nossa vida. Muito do que a gente imagina e sofre pensando que pode vir a acontecer, a maioria das coisas que a gente imagina em nossa cabeça que são coisas ruins que podem impactar nossa vida, a maioria delas não acontecem. Só que a ansiedade acaba fazendo a gente sofrer de forma antecipada. Isso não é bom. Tá? Então, quanto mais espiritual nós formos, menos material, menos de forma material a gente vai sofrer. Tá? Então, a gente vê um Paulo inabalável na sua trajetória toda. Foi um homem que viveu em cadeias, em masmorras, açoitado aqui, açoitado ali. Teve algumas aulas atrás que ele foi apedrejado. Inclusive, as pessoas que o apedrejaram confirmaram se estava morto e jogaram o corpo fora da cidade. A Bíblia fala que ele não estava morto, ele se levantou, se encontrou com os outros discípulos e continuou a missão dele. Às vezes eu estou no meu trabalho, alguém fala ou chega no meu ouvido que alguém falou alguma coisa de mim, eu falo, não, eu peço a pessoa, não vou fazer mais nada. Não, nesse lugar eu não trabalho mais. O cara era açoitado, espancado, pedrejado, zombado, e não deixou de seguir o seu caminho, a sua missão ali. Então nada abalava ele, e isso é o que o Espírito Santo traz em nós. Continuando o texto, de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo as portas da prisão abertas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. O carcereiro pensou, todo mundo fugiu, vão me matar, antes que alguém venha me matar, eu mesmo vou fazer isso. Tamanho desespero que ele se encontrava, para a gente ver o perigo da ansiedade. Ele nem tinha certeza do que ia acontecer com ele. O texto
É claro, de repente sobreveio um tão grande terremoto. O carcereiro não controla o terremoto. Mas ele nem sabia o que ia acontecer e já estava julgando por bem tirar a própria vida. Pode ser que as pessoas realmente, ou o imperador, o pessoal que mandasse nele, o pessoal acima dele, chegasse e falasse: a culpa é sua, você vai morrer. Realmente pode, mas é uma suposição. Então, da mesma forma que poderiam falar isso, poderiam falar: não, mas foi um terremoto, a cidade inteira mexeu aqui. Caiu a cadeia, mas caiu a cadeia e mais um monte de casa. Então, a suposição, a ansiedade ia fazer o cara tirar a própria vida. Continuando o texto, mas Paulo, clamando com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Por quê? Com certeza esse é o primeiro encarcerado da história que tem a chance de fugir e fala: eu vou ficar aqui. Não vou fugir, não. Com certeza é o primeiro. Ele e todos, né? O texto fala que soltou a cadeia de todos, ó. E vendo as portas abertas, ó, não, é um pouquinho antes. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Não fala só de Paulo e Silas. Fala de todos, tá? Mas todos estavam lá, primeiro encarcerado da história que não quis fugir. Então a gente tem aqui a cegueira espiritual do carcereiro, que é tirar a própria vida a partir de uma suposição. E o terremoto nos mostra que não existe limite para a atuação de Deus. E ele pode realizar o feito que ele quiser, da forma que ele quiser. Tirando Jonas da barriga do peixe, causando um terremoto aqui, sustentando o povo com maná. Então, não existe limite. Tampando a boca do leão quando Daniel foi lançado na cova. Então, não existe impossível para Deus. Só que não é porque não existe situações impossíveis para Deus que ele vai fazer tudo que a gente quer que ele faça. Pô, não existe nada impossível para Deus. Ô Deus, faz eu ganhar na Mega Sena aí que amanhã eu quero comprar uma Ferrari e tal. Qual é a motivação do pedido? Deus, ele não tinha limites, não tem limites, aliás, mas na época ele não esbarrava em limites para livrar aquelas pessoas as quais ele determinou que levassem o evangelho. O Jonas vai para um lado, Jonas foi para o outro. Ah, Jonas vai para o outro, beleza. Cai no mar, peixe pega o Jonas. Aí o Jonas aprende. Não tem limite. Só que não tem limite porque a imposição que ele fazia, naquele que Deus fazia, as atuações que Deus fazia ali, existia um propósito por trás, que era pegar aquelas pessoas para levarem o evangelho. Não pegou ninguém e falou: quer saber? Paulo está sofrendo muito. Vou tornar Paulo rei. Paulo, fica de boa aí. Vou colocar você num trono aí, em algum reinado aí, você fica sendo rei aí. O objetivo dos sinais e maravilhas que mostram na Bíblia sempre apontavam para Jesus e sempre apontavam para o objetivo principal, que era a expansão do Evangelho. Tá? E o ponto a se destacar é que Paulo protege o carcereiro. Paulo podia olhar e falar: quer se matar, se mata. Vou fingir que eu nem vi. Mas Paulo se importa com o carcereiro. Se importa com o cara que prendeu ele. Mas o cara só prendeu. Tudo bem. Será que não foi o mesmo que deu as chibatadas antes de prender? Mas o cara prendeu e o cara amarrou eles aos troncos para garantir que não fugissem. É o que eu falo sempre. Muitas vezes, fulano me falou que o ciclano falou mal de mim, eu já corto relação com todo mundo, venho com um bico desse tamanho para casa, já começo a falar mal daquele cara também, e a bola de neve desce na montanha. Só coisas ruins sendo semeadas, plantadas. Paulo não. Paulo foi preso, viu o que o cara ia fazer e protegeu aquela vida. Esse
essa deve ser a postura do cristão. Independente. Se o cara te fez mal, te fez bem, independente. É uma vida e as vidas precisam ser protegidas. Não que as pessoas não devam pagar pelo mal que fazem, mas não é através das nossas mãos. Veio um cara aqui, me roubou, me bateu. Aí se eu encontrar ele outro dia na rua, agora eu vou bater nele. Já que ele me bateu, é a história do olho por olho, dente por dente. Vai morrer todo mundo cego. Não é isso que o evangelho nos ensina. E Paulo, provando e nos mostrando, né, qual deve ser a postura do cristão, ele protegeu aquela vida. Falta pouco, ó. Eu tenho um total de 28 slides aqui, já estou no 23, então acho que dá para terminar. Acho que uns 10 minutinhos eu termino aí, tá? Para não deixar para a próxima aula. Continuando o texto, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro viu aquela situação, né, o primeiro encarcerado da história, falando: Não, nós estamos tudo aqui, fica de boa. Isso que muda as vidas, isso que muda vidas, né? É a postura. Então é muito importante a gente ter esse entendimento e assumir essa postura cristã. E eles disseram, né, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Tinham tomado chibatadas ali. E logo foi batizado ele e todos os seus. Então o carcereiro aceitou o batismo em Cristo ali. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e sua crença em Deus, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Nesse momento, o gesto de Paulo e Silas transformou o coração do carcereiro. A gente já falou que a transformação ela é feita pelo Espírito Santo, porém nosso gesto como cristão e o exemplo que a gente dá, ele valida a extensão da transformação que Cristo pode fazer nas pessoas. Deu para entender? É assim, o carcereiro, com certeza, aquele ato de Paulo e Silas, ele nunca viu aquilo. E talvez nunca se continuou na mesma função, creio que nunca mais deva ter visto novamente. Mas o gesto causa um impacto tão grande que a pessoa passa a querer aquilo que habita no outro. Ele olha e fala: mano, mas como é que um cara, podendo fugir, não foge? Ele pode ser morto amanhã. Então, nossos gestos, eles acabam por validar a extensão da transformação que Deus pode fazer em nossa vida. E isso chama a atenção das outras pessoas. Muitas vezes tem gente que você nem sabe a fé da pessoa. Você conhece alguém no seu trabalho, ele é alguém novo. Mas só pela pessoa você começa a pensar: pô, essa pessoa tem algo diferente. Ela não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa... Porque qual que é o normal hoje? É falar mal das pessoas, ser egoísta, é querer mais para si, é não se importar com o próximo, é chegar no trabalho bravo e não cumprimentar ninguém. Muitas vezes a gente olha para pessoas assim, que a gente olha e fala: ué, mas parece que tem algo diferente. Então essa diferença, na maioria das vezes, é o Espírito Santo que habita na pessoa. E habitava em Paulo, por isso que Paulo tomou essa atitude. Isso chamou a atenção do carcereiro. Continuando o texto. Mais um ponto importante. O carcereiro estava cumprindo ordens e Paulo preservou aquela vida. Caso Paulo não tivesse feito, e é o que acontece conosco, muitas vezes a gente toma uma atitude ruim com o próximo sem medir a extensão daquilo. Caso Paulo tivesse ignorado aquela situação e falado assim: quer saber? Deixa, o cara vai se matar? Deixa ele se matar. Vou ficar aqui, eu vou olhar para o outro lado aqui, vou olhar para o Silas aqui. O carcereiro está ali, eu vou olhar para o Silas aqui e beleza. Nós não sabemos, o texto não nos fala qual era a condição de vida daquele homem. Porém, a gente pode imaginar isso, né? A probabilidade maior é que
aqui fala que ele tinha família, e ele levou Paulo e Silas à sua casa. Então, a probabilidade maior é que ele era o carcereiro, o salário dele era o que dava o sustento para aquela família, e muito provavelmente essa, inclusive, devia ser a maior rentabilidade daquela família. Não era algo comum mulheres trabalharem para ter o sustento. O cara ganha uma parte, ganha outra. Não. Normalmente vinha da figura masculina. Mulheres e crianças, em sua maioria, quando não tinham de onde tirar o sustento, ou que nem se essa mulher, se o cara se matou, a mulher ia ficar viúva, ela e filhos, muito provavelmente a atividade que ela e os filhos exerceriam para garantir o sustento, muito provavelmente estaria ligada à prostituição. Era uma coisa que acontecia com órfãos, crianças, com mulheres, se prostituíam nos templos. Era uma coisa muito comum. Hoje também é muito comum, mas naquela época era muito mais comum. Tá? Não existiam programas assistenciais como tem hoje. Hoje, às vezes, a pessoa fica desempregada, ela tem aí alguma ajuda do governo, ou o marido morre, a esposa tem pensão. Existem algumas coisas assistenciais que não garantem o pleno sustento, mas é alguma coisa. Mas naquela época não tinha isso. Então, muito provavelmente, se Paulo deixasse aquilo acontecer, sem mensurar, podia ser uma tragédia, não na vida daquele cara, mas também na vida da esposa, na vida dos filhos, e sabe-se lá quantos filhos ele tinha. Então é importante, antes de a gente tomar qualquer atitude que possa prejudicar alguém, mensurar o tamanho do estrago. Só que normalmente a gente toma essas atitudes com a cabeça quente. Então fala, quer se matar? Deixa ele se matar. Muito perigoso, a gente precisa tomar cuidado. Continuando o texto, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo, soltem aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltassem agora, pois sai e vai em paz. Então, aconteceu alguma coisa que mandaram soltar os dois. A gente não sabe a motivação da ordem, tá? Porém, a probabilidade maior é conhecimento posterior que Paulo, ou que a acusação era falsa, e isso pode, de alguma forma, expor o legislador ou o julgador ali. Então, pode ser uma possibilidade. O texto não deixa claro, mas eles tiveram alguma motivação para soltar. Talvez seja porque Paulo também era romano. Não sei, o texto não deixa claro, mas do nada mandaram soltar. Caminhando aqui para o final, mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados. Então, o açoite, ele era uma condenação. Não havia nem sido julgado, mas mandaram. Sendo homens romanos. Então, essa pode ser uma motivação. Pode ser que, posteriormente, descobriram que Paulo era romano e pensaram assim, açoitamos um romano. Os romanos, eles tinham lei para eles. Então, Paulo podia requerer, falou, eu sou romano, fui açoitado. Tá? Então, é uma probabilidade também. Nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora. Tipo assim, manda eles embora, tentar colocar panos quentes. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer isso aos magistrados, e eles temeram ouvindo que eram romanos. Então os quadrilheiros voltaram e falaram, o cara falou que não vai sair, mandou você ir lá tirar ele porque ele é romano. O pessoal ficou com medo. E mais uma vez, manobras humanas tentando tirar proveito. Os caras fizeram besteira, falaram, vamos tentar, manda um terceiro ir lá soltar eles, quem sabe eles não vê a gente, some e já era. Mas não é assim que funciona. O ser humano é especialista em manobrar. Continuando o texto. E vindo-lhes, dirigiram súplicas. Então os magistrados vieram suplicando para Paulo, muito provavelmente, que os perdoassem. E tirando-os para fora, eles pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Após a saída da prisão, Paulo foi para a casa de Lídia, que era aquela mulher do início que tinha pedido para eles ficarem. E dirigiu as pessoas ali que estavam chamando-os de irmãos. Então isso nos mostra que Paulo e Silas criam na transformação ocorrida ali. Talvez no primeiro momento, com aquele incômodo imposto por Lídia, talvez Paulo e Silas
por conta do desconforto, não tivessem crido que eles tenham sido transformados. Porém, como eles citam aqui no final, vendo os irmãos, como eles citam, eles chamam aquelas pessoas de irmãos, eles colocaram no mesmo pé de igualdade. Então, se é meu irmão é porque eu creio na transformação ocorrida nos corações. 9 e 12 foi corrido, mas esse é o final do 16, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar algum ponto? Fiquem à vontade, senão vamos encerrar por aqui com 12 minutos de atraso. Benção demais, vai. Sensacional. Cara, realmente um capítulo muito denso. Muita Pesado, coisa. né? Nossa, cara, eu fui montar esse capítulo, eu montei esse estudo no domingo. Como é de praxe, né? Eu monto todo domingo depois do culto. Eu sentei num lugar para montar, era 2 horas da tarde. Eu saí de lá às 6h30 da tarde. 6h30, 15 para 7. Eu sentei 2. 3, 4, 5, 6. Entre 4h30 e 5 horas para montar esse estudo. É muita informação de uma vez, mas é muito, pelo menos para mim, agregou muito a história, sabe? Abriu bastante a minha visão. Pessoal, mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser mandar durante a semana, ou tiver alguma dúvida em outro capítulo, outro versículo que tenha lido e não tenha encontrado o entendimento, pode me mandar durante a semana, pode mandar para o Fê, que ele manja demais também, tá? Vou estar orando aqui para a gente encerrar o nosso estudo dessa semana, tá? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma noite. Obrigado pela oportunidade de conhecer mais de Ti. Obrigado pela oportunidade de Te adorar. Obrigado pela oportunidade de levar a Tua às pessoas. Abençoa a vida de cada um aqui nessa noite. Abençoa a semana. Que tenha um final de semana tranquilo. Que todos tenham entendimento sobre o que o Senhor quer de cada um. Eu sei que é muito particular, mas que o Senhor mostre a cada um qual é o seu caminho. Agradecemos a Deus por tudo, que seu nome seja eternamente louvado. Pessoal, muito obrigado, tenham uma excelente noite. Semana que vem, capítulo 17, continua a viagem de Paulo aí, é sempre sensacional. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, mãe, Boa noite, tchau, gente. Marcela, fique com Fique com Deus. Deus, gente. Tchau, Cauê, Até mais. valeu, Tamo junto, até mais.